Olá, eu queria falar um pouquinho nesse vídeo sobre a gastroplastia endoscópica. A gente tem tido muitos pacientes com dúvidas e querendo conhecer o que é esse método tão moderno de redução de estômago que chegou há tão pouco tempo aqui no país, né? Primeiro é interessante falar um pouquinho da história dela. Ela vai completar 2 anos agora de prática clínica, onde a gente já está fazendo o procedimento há 2 anos aqui no Brasil. E é um procedimento que já se faz há 8 anos, mundo afora, com excelentes resultados, mostrando perdas de peso bem interessantes, podendo chegar a 20, 30% do peso total em 2 anos, que foi o primeiro estudo que realmente impactou e fez com que os médicos acreditassem que seria uma perda de peso que entraria no nosso rol e não sairia mais. Eu costumo dizer que a gastroplastia, no risco-benefício, ela talvez seja um dos métodos hoje que mais despontem no emagrecimento de médio e longo prazo, porque hoje você consegue um resultado próximo do que seria a cirurgia bariátrica menos agressiva, o sleeve. Inclusive a forma da costura do estômago para a redução do estômago, no caso da gastroplastia, ela fica bem parecida, bem próxima ali com o que a gente faz no sleeve cirúrgico, né? Só que sem corte, né? Sem amputação lá do órgão do estômago e não sendo irreversível, podendo ser reversível. Isso torna o método, sem dúvida, ainda mais seguro. Então, o que tem de interessante na gastroplastia endoscópica redutora hoje é que, além de você conseguir uma boa taxa de perda de peso, além de você conseguir uma perda de peso mais sustentável, por exemplo, do que o balão intragástrico, né? Praticamente o dobro do balão que fica 1 ano, que é o balão que fica mais tempo no estômago, você tem ainda taxas de segurança muito interessantes vinculadas ao método. Por exemplo, você faz o procedimento e o paciente pode ser liberado em 4 a 6 horas após, não fica nem internado no hospital. O procedimento tem uma durabilidade de 60, 70 minutos, é um procedimento relativamente rápido. O nível de anestesia, ele permite que você vá embora no mesmo dia, né? Outro ponto interessante do procedimento é a rápida recuperação. Como não tem corte no estômago, é só uma costura, o paciente em 2, 3 dias, os sintomas do pós-procedimento, já praticamente todos foram embora, né? Isso é muito interessante porque isso não para a vida do paciente. O paciente volta rapidamente às suas atividades diárias. Isso é um ponto que a gente tem valorizado muito. Então, às vezes eu peço 1 semana de repouso para o paciente, mais por causa da dieta, que é um pouquinho mais radical, a dieta progressiva do que um balão intragástrico, por exemplo, né? Que você vai ficar 30 dias em dieta progressiva. No caso da gastroplastia, da sutura gástrica, você vai ficar 60 dias. E é um tempo fenomenal e muito importante para que esses pontos se solidifiquem, né? Que a gente chama para que eles possam fazer a fibrose, né? Que é a cola natural que acontece no organismo, para que esse estômago seja remodelado num tamanho inferior do que ele é e que isso possa perdurar por mais tempo. Então, a gente tem aí os resultados que têm sido interessantes, a gente tem um método muito pouco agressivo para o que ele se propõe, né? Que até hoje não foi computado em estudo científico uma morte vinculada ao método. Isso é muito bom, saber que um método que cientificamente não é vinculado à mortalidade diretamente ao método. As taxas de complicação, de complicações graves estão abaixo de 1%, elas são bem baixas, então isso tem demonstrado a segurança, né? E por último, para a gente já finalizar aqui, é interessante dizer que agora saiu o resultado de 5 anos pós-gastroplastia endoscópica, ou seja, um grupo de pacientes acompanhados por 5 anos. Isso foi um resultado que saiu lá fora, no último grande congresso mundial, que nós vamos todos os anos atrás dos melhores resultados e do que a gente tem de mais novo, cientificamente falando, né? E esses resultados foram bem promissores. Um grupo bem interessante de pacientes que continuaram tendo bons resultados após 5 anos de procedimento. Então, isso eu acho que é o que está trazendo a maturidade. Agora, o importante é a gente dizer, o que a gente frisa para todos os pacientes, a sua dedicação, o seu processo de reeducação,
o seu processo de mudança de hábito, a prática do exercício físico, ou seja, a sua parte de implementação de vida saudável sempre é e sempre vai ser para qualquer método de emagrecimento o que vai se tornar esse emagrecimento sustentável, o que vai te levar para você manter o teu peso para o resto da vida. Então, todo método de emagrecimento, infelizmente, um dia acaba o prazo. Alguma hora você tem que entrar em ação, o paciente tem que entrar em ação, então a gente faz com que isso aconteça desde o início do nosso procedimento. Ok? Então fica aqui a nossa dica, continue se dedicando, continue reeducando, continue mudando seus hábitos e siga em frente, busque as melhores técnicas, marque sua consulta, escute sempre dos especialistas o que eles têm a dizer, entenda qual é o melhor método para você e a gente fica aqui com mais essa dica para que você possa sempre estar tomando a decisão certa. Então eu espero ter ajudado e estamos sempre aqui em contato.